Toda tragédia começa com algo pequeno, um gesto, um olhar, uma sensação de não pertencer. E às vezes, o amor aparece justamente quando a pessoa mais precisa se sentir vista. Foi assim com Jasmine Richardson. Medicine Hat, no Canadá, parecia imune ao caos até o dia em que uma menina de 12 anos se tornou o centro de um dos casos mais perturbadores do Canadá. Mas para entender como tudo chegou até ali, a gente precisa voltar um pouco lá para antes dela nascer, quando os caminhos dos seus pais se cruzaram pela primeira vez. Deborah e Mark Richardson se conheceram em 1990 em uma academia em Ontário, no Canadá. Essa academia oferecia aulas especiais para ajudar no tratamento contra o abuso de substâncias ilegais. Esse era o motivo de Mark estar lá. Ele conheceu Deborah e começaram a namorar. Eles se casaram e passaram a morar em Medicine Hat. E logo veio a primeira filha, Jasmine. E 4 anos depois, o segundo filho, um menino chamado Tyler. Os irmãos Jasmine e Tyler eram descritos como crianças muito inteligentes. Jasmine, aos 11 anos, se destacava na escola como uma das melhores alunas da sala. Mas foi nessa época que as coisas começaram a mudar. Aos 11 anos, Jasmine estava entre dois mundos, criança demais para ser tratada como adulta, mas velha demais para ser controlada como uma menina. Começou a mudar o modo de se vestir, a buscar grupos online que falavam sobre liberdade, escuridão e o desejo de ser alguém diferente. Seu gosto pela música era uma das únicas coisas que a tiravam do quarto e da frente do computador. Jasmine frequentava casas de shows de músicas góticas com seus amigos e, em uma dessas vezes, ela conheceu Jeremy Staken. E após esse primeiro contato, eles começaram a trocar mensagens online. Jeremy Staken tinha 23 anos, um homem preso entre a fantasia e a realidade. Vivia em um submundo de identidades alternativas. Em seus perfis online, Jeremy se descrevia como uma criatura de 300 anos, um híbrido de vampiro e lobisomem, uma persona típica dos círculos góticos da internet nos anos 2000. Jeremy usava lentes, colares com dentes e falava sobre reencarnação e imortalidade. Em sua mente, o amor era uma força cósmica capaz de vencer qualquer barreira. Jeremy Staken nasceu em 1983. Filho único, cresceu sem pai e com uma mãe que fazia o possível, mas o possível nunca foi o suficiente. Desde criança, Jeremy se isolava e aos 14 começou a fugir para o mundo que só existia na imaginação. Um lugar onde ele não era o garoto pálido e estranho da escola, mas um ser imortal, superior e livre. Com o tempo, essa fantasia virou identidade. Abandonou os estudos, passou a viver de pequenos trabalhos e mergulhou em fóruns góticos e comunidades de roleplay. Lá, conheceu pessoas que se autoproclamavam vampiros e, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo. Usava lentes vermelhas, dentes falsos, falava sobre sangue e eternidade. No início era apenas estética, mas a linha entre a encenação e a crença começou a desaparecer. Aos 20 já tinha problemas com álcool, pequenos furtos e brigas. Um policial local o descreveu como um garoto perturbado, mas não perigoso ainda. Quando Jasmine apareceu, ele viu nela pureza. Quando Jeremy apareceu, ela viu nele poder, e juntos criaram uma bolha onde o real e o delírio se misturavam. Os pais notaram a mudança, as roupas escuras, o olhar distante, o silêncio. Mark tentou conversar, Deborah tentou proteger, mas, para Jasmine, cada gesto de cuidado soava como prisão. O amor proibido começou a crescer na sombra da revolta, e quanto mais os pais tentavam trazê-la de volta, mais ela mergulhava nesse abismo. Nas conversas com Jeremy, o tom começou a mudar. O que antes era sonho virou plano, e o que antes era amor virou pacto. Jeremy alimentava o delírio, Jasmine acreditava estar vivendo uma história épica. Mas nenhuma história épica termina bem quando o herói tem agora 12 anos e o vilão se chama amor. A fronteira entre amor e manipulação é fina demais.
Jasmine atravessou essa linha sem perceber, e do outro lado, o que ela encontrou não foi liberdade, foi escuridão. Toda relação tem um ponto onde a realidade começa a se distorcer. Às vezes, é uma promessa inocente, às vezes, uma frase dita em tom de amor e ouvida como uma sentença. Foi assim que começou o pacto entre Jasmine e Jeremy, um diálogo noturno que, aos poucos, foi substituindo o mundo real. Jasmine usava o nome Runaway Devil dos fóruns góticos da época, que traduzindo seria como Diabo Fugitivo, e Jeremy usava o nome Soul Leader, que traduzindo seria como Devorador de Almas. Em perfis carregados de símbolos, falavam sobre vida eterna, reencarnação e o desprezo pela moral humana. Era uma fuga, mas também era o nascimento de algo que não sabia mais distinguir amor de alucinação. Jeremy dizia que o mundo era o inimigo e que só havia uma saída: eliminar o que os separava. Enquanto isso, a casa dos Richardson começava a se transformar num campo de tensão. Mark tentava impor limites, desligava o computador, confiscava o celular. Debra se dividia entre o medo e o amor materno, sem saber se estava salvando a filha ou perdendo-a de vez. Jasmine passou a sair escondida, mentir sobre onde estava e encontrar Jeremy às escondidas, em parques e casas de amigos. Aos poucos, a menina doce desaparecia, substituída por alguém que olhava os pais com desprezo e o namorado com devoção cega. Jeremy Staken não era apenas um homem confuso, ele carregava um histórico de traumas, rejeição e fantasias de poder. Acreditava ter dentro de si algo sobrenatural. Ele dizia a Jasmine que os dois estavam ligados espiritualmente e que nada neste mundo deveria separá-los. Para uma menina de 12 anos, ouvir isso de alguém mais velho era como ser escolhida, como se finalmente alguém a visse. As conversas começaram a mudar de tom. O que antes era sonho virou provocação, e a provocação virou plano. Em suas mensagens, Jasmine expressava claramente a ideia de que, se os pais simplesmente desaparecessem, eles finalmente poderiam ficar juntos e seriam livres. Essa noção aparece em diversas trocas entre os dois, onde ela falava em um plano que começava com a morte dos pais e terminava com os dois vivendo juntos. Jeremy alimentava a fantasia como quem acende um fósforo num quarto cheio de gás, e Jasmine, sem entender a gravidade do fogo, apenas sorria. Na escola, os colegas perceberam a mudança. Jasmine falava sobre morte como quem fala de amor. Escrevia em diários, desenhava corações atravessados por facas e contava histórias de fuga com Jeremy. Mas ninguém levou a sério, porque quem acreditaria que uma menina de 12 anos poderia planejar algo tão sombrio? Mas o drama estava prestes a se tornar uma tragédia. Em uma noite, enquanto trocavam mensagens, Jasmine deixava cada vez mais claro o que desejava. Falava que os pais nunca permitiriam que eles ficassem juntos e insinuava uma solução extrema, uma forma de fazerem isso juntos e finalmente serem livres. Era o tipo de ideia que ela não escrevia de forma direta, mas que aparecia nas entrelinhas, crescendo a cada conversa. Mais tarde, em uma das mensagens reais, Jasmine seria muito mais explícita. Abre aspas. Eu tenho um plano. Começa comigo matando eles e termina comigo vivendo com você. Fecha aspas. Na mente deles era o começo de uma história de amor eterno. Na realidade, era o começo do fim. Quando o amor se mistura com o delírio, ele deixa de ser refúgio e se torna prisão. Jasmine acreditava estar lutando por liberdade. Jeremy acreditava estar lutando por poder. Nenhum dos dois percebeu que, juntos, estavam cavando o mesmo buraco. Na manhã de 23 de abril de 2006, a rua ainda estava silenciosa quando um garotinho de 6 anos caminhou até a casa dos Richardson. Ele só queria brincar com Tyler, o amigo de 8 anos. Bateu na porta, chamou e nada. Tudo quieto demais. Curioso, ele se abaixou da janela do porão, o lugar onde Tyler costumava brincar,
e foi então que viu algo que não deveria existir: um corpo caído no chão. Apavorado, o menino saiu correndo, voltou para casa e contou tudo à mãe. A mulher, em choque, ligou imediatamente para a polícia. Quando os policiais entraram na casa, encontraram uma cena brutal. Mark e Deborah Richardson estavam mortos em uma poça de sangue do porão. E subindo as escadas no andar de cima, eles encontraram uma cena ainda mais terrível. O pequeno Tyler, de 8 anos, deitado em sua cama, já sem vida, com a garganta cortada. E havia um detalhe que gerou uma certa estranheza. A filha do casal, Jasmine, de 12 anos, simplesmente não estava lá. Nesse primeiro momento, Jasmine foi considerada vítima, uma criança desaparecida em uma casa onde todos foram assassinados. Mas não demorou muito para que esse cenário mudasse. Na escola de Jasmine encontraram desenhos dela representando a própria família sendo morta. E nas conversas online, fantasias de fuga e assassinato. A hipótese de sequestro, nesse momento, tinha caído por terra. Com o avanço das investigações, a polícia emitiu um alerta interestadual e já no dia seguinte, em menos de 24 horas após o crime, Jeremy e Jasmine foram encontrados cerca de 160 quilômetros do local do massacre. O casal passou as horas seguintes ao ataque contando para os amigos como tinham matado os pais de Jasmine. Eles riam enquanto contavam os detalhes. De início, todos acharam que eles estivessem fazendo algum tipo de piada. Mas quando o caso chegou à mídia, um desses amigos ligou para a polícia. O casal foi abordado em um posto de gasolina e presos. No interrogatório, Jeremy alegou que foi manipulado pela garota de 12 anos. Ele confessou ter cometido os homicídios, mas falou que foi Jasmine que implorou que ele fizesse. No fim do corredor, Jasmine tinha uma história diferente. Ela descreveu Jeremy como o único culpado pelos crimes. E sobre as mensagens, ela falou que estava apenas brincando e que jamais faria isso. Porém, seu namorado teria levado a sério e cometeu os crimes. Mas para os peritos forenses, existia uma terceira história. E essa seria a história real. Durante a noite do dia 22 de abril de 2006, Jasmine facilitou a entrada de Jeremy na casa sem que fosse percebido. Jasmine subiu as escadas enquanto Jeremy foi para o porão. A máquina de lavar roupas da família ficava lá, e Deborah teria descido para retirar as roupas da máquina e, ao chegar lá, foi atacada brutalmente por Jeremy com uma faca. Os gritos acordaram Mark. Ele desceu correndo até o porão e encontrou a esposa caída no chão já sem vida. Em pé ao lado do corpo, um homem vestindo uma balaclava. Mark então entra em luta corporal com o homem. Mark tentou tomar o controle da faca, mas infelizmente ele não conseguiu e foi atingido múltiplas vezes. Seu corpo foi deixado ao lado da esposa e ambos faleceram no local. Segundo o plano dos dois, Jasmine deveria assassinar o irmão enquanto os pais eram mortos por Jeremy. Esse foi o único ponto que a perícia não conseguiu comprovar, visto que a versão de Jasmine e Jeremy difere bastante nesse ponto. No tribunal, Jasmine disse que ela hesitou, que não conseguiu matar o irmão. Segundo ela, foi Jeremy quem entrou no quarto depois, cortou a garganta de Tyler e terminou o trabalho sozinho. Jeremy, por outro lado, contou que entrou no quarto, Jasmine já estava com a faca na mão e Tyler já estava sangrando. Nas palavras dele, ela atacou primeiro. Durante a investigação, a polícia autorizou que os dois trocassem cartas na esperança de conseguir mais informações. E funcionou, mas não da maneira esperada. Jasmine e Jeremy continuaram a escrever um para o outro como se nada tivesse acontecido. Cartas amorosas, declarações fantasiosas, até mesmo um pedido de casamento, e Jasmine aceitou. Nada disso se concretizou. Em junho de 2007, Jeremy Stake enfrentou o juiz. A defesa alegou a imaturidade, baixa autoestima e uma infância difícil, mas nada disso justificava 3 homicídios. Jeremy foi condenado a 3 prisões perpétuas, com um mínimo de 25 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Jasmine tinha apenas 12 anos. Por lei, seu nome foi ocultado dos documentos do tribunal. Ela foi chamada apenas de
J.R. Ela não demonstrou remorso e em um momento chegou a sorrir enquanto descreviam a morte dos pais. Como menor de idade, a pena máxima possível era a de 10 anos. 4 anos em uma instituição psiquiátrica juvenil, 4 anos e 6 meses em liberdade condicional supervisionada. Com o tempo, afastada de Jeremy e passando por terapia, Jasmine passou a demonstrar remorso e foi considerada pela justiça um caso exemplar de reabilitação. Durante a liberdade condicional, Jasmine entrou na universidade e recebeu documentos novos, outro nome e uma vida completamente diferente. Em 2016, cumpriu toda a pena. Hoje, com 31 anos, é uma mulher livre. Seu nome atual e local onde vive não foram revelados. Jeremy, por outro lado, continua preso. Mudou o próprio nome para Jackson Mai, em homenagem à mãe morta em 2016. Cumpre pena em uma penitenciária de segurança máxima em Edmonton. Poderá pedir liberdade condicional por volta de 2032, mas é considerado improvável que seja aceito. A comunidade de Medicine Hat se recusou a receber Jasmine de volta. Para eles, ela não deveria retornar e precisou se mudar. Mark e Deborah Richardson amavam os filhos, fizeram de tudo o que podiam para aproximar Jasmine, mas nada foi suficiente. Tyler, um menino de apenas 8 anos, mal tinha compreensão do que estava acontecendo. Teve que olhar nos olhos da própria irmã enquanto era morto entre seus brinquedos. Ele nunca entendeu o motivo e nem teve uma segunda chance. No fim, o que aconteceu naquela casa ainda deixa uma sombra difícil de ignorar. Não uma sombra de monstros ou fantasmas, mas a sombra das escolhas. A sombra das pessoas que enxergaram o mundo de um jeito distorcido demais, cedo demais. E talvez o mais inquietante seja isso, a ideia de que o horror, às vezes, não vem do desconhecido, mas de quem a gente menos espera.